Bom, deixa eu passando uma a uma aqui. Tinha visto, o Gutenberg comentou que o Vale do Rapel no Chile também é importante. Sim, sim, também é importante. Tem diversos vales lá, mas todos eles têm uma importância grande. Os maiores, de fato, são Maipo e Maule, que produzia em bastante quantidade. Uh, o Chile irriga com a água do degelo, tá? Não fosse o degelo, cria enormes rios, efetivamente. À medida que degela, cria rios caudalosos, imensos, e é com isso que faz a irrigação do Chile. Eu não sou um entusiasta de Carmener Gutenberg, eu não gosto muito de Carmener. Carmener foi confundida com Merlot. Alguns dizem que foi com Cabernet Franc, mas fortemente com Merlot. O que é um pouco raro, porque raro é em espanhol, né? O que é um pouco estranho, porque Merlot tem, na maior parte dos lugares em que ela se desenvolve bem, é uma variedade extremamente frutada. É uma variedade bastante mais leve. O que aconteceu? É que no Chile, Merlot não produz relativamente bem e produz, de fato, um vinho extremamente herbáceo. E basicamente porque Merlot é uma variedade muito, como é que eu vou dizer, muito refinada para um clima um pouco extremo como é o do Chile. Acaba amadurecendo rápido demais e inclusive aumentando alguns aromas herbáceos em função da, não é exatamente aumentando, mas deixando em evidência à medida que não consegue manter uma boa maturação de aromas com calma, com tranquilidade, digamos assim. Sim, Carmener foi interessante. Eles chamaram. Deixa eu ver se eu escrevo de lá, vou escrever daqui, senão eu tiro o chat da. Foi um agrônomo chamado Burrisco, que foi quem descobriu, quem foi para o Chile para descobrir que variedade era aquela, né? Um dos, né? Que foi. E ele olhou e falou: será que esse Merlot de vocês não é Carmener? Era. E tomou uma fama grande porque em Bordeaux, que é a origem do Carmener, já não se produzia muito. O Carmener quase foi extinto. Mas se é o melhor vinho do Chile, não. Carmener é um vinho difícil, mesmo no clima do Chile, tá? Não é tão fácil de produzir. Ele tem que ser uma uva que realmente amadureça, uh, em condições perfeitas para diminuir o herbáceo. Ele é extremamente herbáceo. É uma característica típica do Carmener, esse aroma bem herbáceo. Os vinhos de uva pai são bem fáceis de beber, né? Bem fáceis mesmo, frutadinhos. E estão produzindo umas coisas interessantes com uva país, inclusive espumante. Não, as outras aulas não foram disponibilizadas. Eu avisei lá que elas estão. Eu acho que hoje de noite eu deixo elas, eu deixo elas gravando. Isso é um negócio que demora, tá? Porque tem. Eu passei um dia inteiro escutando aquilo e cortando, juntando, aumentando o áudio para ficar melhor do que vocês estão tendo agora, por exemplo, que é ruim, efetivamente. E aí demora. E faltou luz, né? Vocês, não sei se vocês viram aí, né? O sul inteiro tá aí com um ciclone, uma loucura. Inclusive é importante dizer, uma vinícola foi abaixo. A vinícola, na verdade, é a estrutura turística deles, linda, que é a Világio Grando, Caçador, em Santa Catarina. E tu olha, se tu olhar a foto do antes e do depois, não dá para entender como que aquilo foi ficar do jeito que ficou, foi destruído. Não é que destelhou, destruiu. Vão gastar alguns milhões para refazer aquela estrutura. Hum, país é a uva que os chilenos estão usando como vinhos naturais. Eu, como não gosto nem muito de país, nem muito de vinhos naturais, não me interesso muito.
Essa atividade das variedades de uva a gente comentou, teve um áudio e teve na aula passada a gente comentou. Dá uma olhadinha lá que a gente comentou mais ou menos o que a gente espera dela. Foi quem perguntou? William. Tinham perguntado, mas eu já tinha respondido, mas vale responder de novo. O Luiz Gustavo perguntou se a colheita no Uruguai era mecanizada. Pode ser, tá? A questão é que eles têm muitas empresas menores, ou seja, nem sempre tem viabilidade de ter colheita mecânica, mas por relevo é perfeito. Sobre as brancas do Uruguai, o Almir perguntou, até comentei, né? Sauvignon Blanc muito bom lá, mas aí, como todo mundo, Chardonnay, que todo mundo tem, algumas vezes Sauvignon Blanc em carvalho, fazendo o que eles chamam de fumé blanc. Mas basicamente fica nisso. Eles têm semillon, que eles falam semillon, com uma frequência grande até. Que é uma uva que não se encontra muito mais no Brasil. Se encontrava mais, não se encontra muito mais, não. O Heitor perguntou o custo de implantação de um vinhedo. Não sei, tá? Sinceramente. Faz vamos pensar quantos anos, mas por alto uma década que eu não rascunho nada sobre isso. Aí se eu falar em preço, defasou, mudou certamente, né? A Verusca diz que a gente não encontra tanto vinho uruguaio aqui. Infelizmente não, tá? Eu acho o vinho uruguaio muito bom. E mais característico. Eles são menos tecnológicos, eles fazem vinhos de alguma forma com menos intervenção, sem nenhuma pegada de vinho natural, mas fazem vinhos mais francos, assim, muito com a cara do que é o Uruguai. Às vezes vinhos um pouquinho duros, um pouquinho difíceis, assim, não é tanto vinho frutadão e tudo mais, mas eu particularmente me encanto muito pelos vinhos uruguais. E eu gosto muito do Taná uruguai. É importante dizer, Taná é uma variedade que precisa ser compreendida, porque é uma variedade pesadíssima, tânica, como o nome diz, pouco aromática, ela tem cor, ela tem caça, ela tem alguma fruta vermelha, ela não chega a ser herbácea, mas ela tem um aroma não tão convencional pra gente. É um vinho meio difícil, tá? E é um vinho que vai muito bem em carvalho, exatamente porque tem muito tanino. Então o carvalho, ele suporta bem o carvalho e o carvalho ajuda a amadurecer, a polimerizar os taninos, a fazê-los mais redondos, a aportar aroma, acaba sendo uma boa combinação. O Gustavo perguntou se a uva americana não é vitis vinífera. Para a gente deixar isso mais claro, é uma das, tá? Não é a única, mas o grupo principal é vinífera. Tem rotundifolha, muscadinha, que é uma uva com uma casca grossa, parece uma cereja, que não colhe por cacho, inclusive, colhe por baga, balança a planta e bota uma esteira embaixo, porque ela amadurece baga por baga e é diferente, assim, ela é bem dura, bem gomosa, tem um sabor diferente. Eu não sei se eu identificaria como uva se me entregassem, eu comi sempre sabendo que era uva. Tem uma textura de jabuticaba. Só reforçando, Labrusca é uma das americanas, né? Mas o gênero principal. Mas tem vários outros. Inclusive Burkina. Burkina tem uma variedade. Deixa eu anotar aqui. Como é que ela. Legal que agora eu esqueci o nome. Herbemonte é uma variedade. Herbemonte é uma variedade Vitis Burkina. Era muito usada para conhaque, tá? Era muito usada para brandy, né? Usando a palavra correta. Na época chamava conhaque. A Dreyer tinha predileção por Herbemonte, porque era uma uva fácil de produzir,
mas não era nem esse o apelo deles, mas neutra. Fazia vinhos base para conhaque bem neutros. O que se tem no Vale do São Francisco de fazer brand com uva Itália é um pouco novidade, é um pouco diferente. Talvez o Jerez tenha alguma coisa parecida, mas esse brand com bastante uva aromática é, é bem típico do Vale do São Francisco. Sim, Riesling é muito, muito típica da nossa condição no Brasil. Sim, não encontra mais Riesling porque Riesling acabou. Antigamente era quase só o vinho branco que se tinha no Brasil, de vinífera, mas como a gente não tá. Não, gente, eu não tô com o áudio desligado, eu não sei porque que eu não tô escutando. Eu tô com o microfone, a câmera era pra estar ligada. Eu não sei porque que eu não tô escutando vocês, aqui tá habilitado. O... De que modo se dá a combinação de uvas para fazer um blend? A gente vai falar disso quando a gente falar de enologia, tá? Mas assim, te respondendo em uma frase, do jeito que as pessoas entenderem. Não tem muita métrica para isso. A métrica é basicamente gosto, conhecimento prévio, prova e fazer e ver efetivamente tentar descobrir qual que é o corte que fica melhor, tá? E qual é o objetivo também, né? Porque você vai fazer um corte pensando, é um vinho leve, é um vinho encorpado, e claro, isso varia bastante. Ontem até eu tomei um vinho que era um corte de Syrah com Pinot Noir, que é uma coisa que eu jamais pensaria, e ficou bem interessante. Mas de fato é interesse da empresa e testes, com alguns parâmetros prévios, claro. Se o relevo acidentado dificulta, não era muito assim. Aquele caso, esses casos que a gente viu em foto, não. Não, gente, eu não tô conseguindo. Eu não tô escutando vocês. Aliás, por que eu não tô escutando vocês? Inclusive, eu não tô me escutando, não sei. Ai, já sei. Já sei. A guia tava muda, por isso que eu não escutava ninguém. Pronto, agora se vocês falarem eu vou escutar. Não tava entendendo o que estava acontecendo. Até que parte vocês escutaram? Mas que estranho. Nossa, gente, é sério? Vamos lá. Agora vocês me escutam. Meu Deus do céu. Eu acho que eu apertei no botãozinho errado e tava com o microfone desligado, eu não me toquei. E tava o som da guia tava mudo, por isso que eu não escutava nada. Azar é meu, vou repetir tudo de novo. Qual foi a última coisa que vocês escutaram? Não escutei. Nenhuma das perguntas. Vamos tudo de novo, não tem problema. Professor, Oi, nenhuma pode. das perguntas. A última coisa que a Tá gente bem. ouviu foi quando o senhor terminou a apresentação e ia fazer as perguntas. Que estranho, mas não tem sentido eu ter tirado o som. Não sei o que aconteceu. Desculpem. Vamos tudo de novo. Depois vocês vão ouvir em dobro, tá? Porque eu vou, quando gravar, não faz diferença. Eu tô dizendo só pra vocês não estranharem que elas vão ser respondidas duas vezes. Provavelmente elas vão estar melhor respondidas na primeira.
Antes de mais nada, eu lamentei, não sei se vocês escutaram essa parte, lamentei que a internet esteja ruim, mas não tem muito o que eu fazer, né? Não adianta eu parar, a gente ainda assim consegue ter alguma interação, mas pelo visto a gente não vai conseguir resolver muito bem isso. O máximo que eu posso fazer é gravar e deixar gravada, e no meu ponto de vista é pior. Eu acho que ainda é melhor que vocês possam participar e que depois tenham acesso a ela gravadinha direitinho e, e a gente consiga conversar. E que fique claro por que demora para ela aparecer para vocês. Porque se eu usar essa gravação do Meet, ela é igualzinha que vocês estão escutando. E é muito ruim, tá? É muito ruim. Então, o que vocês recebem tá com um som bom, tá com uma imagem boa, tá com a apresentação melhor. Só que isso leva tempo, tá? Isso aí significa que eu fiquei o dia inteiro hoje mexendo na de ontem e devo ficar um pedaço da noite hoje mexendo nessa de hoje. E aí, quanto menos a gente tem, quanto mais a gente consegue ter uma apresentação corrida, mais rápido funciona. Por isso que é importante a gente concentrar as perguntas para o fim, que aí eu consigo fazer esse trabalho mais rápido, senão eu demoro muito, porque daí tem que ficar sincronizando pedacinho, é mais complicado. Mas vamos lá, respondendo as perguntas de vocês de novo. Vocês, só para ter certeza, vocês estão me ouvindo? Então? Ah, desculpa, agora eu não vi que ele não vai até o fim do short, né? Vocês estão escutando, gente? Sim, Ah, então, perfeito. sim, professor, estamos escutando. Tá, perfeito. É que, como a gente... Professor tá ouvindo Sim, vocês eu a escuto. gente? Tá? Tô escutando. É que eu tava com o som da guia desativado e eu não tinha me dado conta. Aí eu nunca ia escutar. O áudio tava. O alto-falante tava funcionando e o som da guia não. Eu disse, alguma coisa tá estranha. Hum. Mas deixa eu retomar aqui então as perguntas. E professor, o senhor ainda está compartilhando a tela, tá? Sim, sim. É ruim fica ruim pra vocês? Talvez seja mais fácil que vocês me enxergam. Pronto, deixa eu. Não, acho que se tirar trava menos. E quando eu Tá. dou minhas aulas eu tiro para facilitar. Normalmente sim. Principalmente compartilhamento, isso é verdade. Vamos lá, deixa eu respondê-las novamente. O Gutenberg tinha falado sobre Vale do Rapel. Sim, o Chile tem vários vales que produzem muito. Rapel também é um deles. Mas os que mais produzem Maule e Maipo. Maule talvez como Maipo antigo e tudo mais. E o Rapel como também outro. E o Maule como outro grande produtor. O Maipo, me desculpem, outro grande produtor. Bem onde está Santiago. Onde está Concheitoro, a sede, Cozinha Macu, Santa Rita. O Sertão irriga, desculpem. O Chile irriga com a água do degelo da cordilheira, tá? Efetivamente vira rio, tá? Rio. Você vê rios no verão, você vê rios enormes, caudalosos, mas é água da cordilheira. E tinha um vinho bem barato de Mendoza que chamava Rio Seco, que era basicamente uma alusão a isso, né? O fato de que rios enormes desaparecem no inverno e tornam a aparecer no verão quando acontece o degelo. Os seus Malbecs chilenos são ruins, eu não gosto. Eu nunca tomei um que tenha me convencido. Eu tinha falado do Cabernet chileno, que é, na verdade, a grande uva chilena e Cabernet. Tá? Produz mais que Carmenère e produz melhor que Carmenère. Produz muito bem. O Cabernet Sauvignon chileno é um vinho que não tem, assim, não tem erro. Uva bastante madura, especiarias, frutas negras, frutas vermelhas, um pouco de aroma vegetal leve que só agrega, acidez equilibrada. Eu gosto muito do Cabernet Sauvignon chileno. Professor, Oi, pode falar. eu diria que o Cabernet chileno ele é um Cabernet
identidade. Concorda? Tem. Que o Cabernet chileno é um Cabernet que tem identidade. O senhor concorda? Sim, aí é que tá o interessante, sabe? Que a gente se centra tanto em Carmener e o grande lance do Carmener é a raridade, porque não é a principal uva do Chile e não é o produto que mais se destaca lá. Opiniões técnicas claramente entendem o Cabernet Sauvignon como justo, porque o Carmener é a foto do Instagram, mas o que produz de verdade é Cabernet Sauvignon. Eu concordo plenamente. Uva que produz bem, diferente dos Cabernet franceses, mas diferente e bom, de fato. Desculpa, eu achei que era uma afirmação, Verusca, mas é isso aí mesmo, porque Carmener era a raridade. E a gente bem sabe que às vezes mais do que qualquer outro fator, o fator marketing manda, né? E isso aconteceu bem claramente aí com o Carmener. Se percebeu um nicho tremendo de mercado, né? De falar de uvas raras, de falar de um vinho que só eles têm, de falar de um vinho que tinha pé franco, pré-filoxérico. Aí tivemos isso que nós temos hoje. Mas o Carmener, ele é sabidamente, quando vocês ouvirem a outra resposta que eu dei anteriormente, eu falei algo desse tipo, o Carmener é sabidamente uma variedade difícil. Tão difícil que num clima muito fácil de manejar, que é do Chile, ela é difícil. Eu travei? Eu acho que eu travei um pouco. E vocês escutaram o que eu falei? Sim ou não? Tá. A conexão tá bem ruim. Eu vou tentar até ser rápido para ver se não cai e não piora. Mas o que eu comentei é que na resposta que eu dei, quando eu não percebi que o microfone estava desligado, é que Carmener é uma variedade tão difícil que mesmo num clima complicado, num clima fácil como é o Chile, ela produz difícil, tá? Carmener tem Carmener extremamente bem maduro, e bem maduro é nem de mais nem de menos, mas é absolutamente maduro. É uma variedade bem complicadinha. Mas é a variedade símbolo, né? Porque basicamente só eles têm. E como importância comercial, basicamente, de fato, eles. Sim, gente, como eu comentei, até tá escrito lá na descrição, já é só uma questão de tempo para essas aulas estarem com vocês. E Carmener, já aqui respondendo, o Gutenberg não é a minha uva preferida. Nada contra, mas não é a minha uva preferida. Eu comentei antes o fato de que não sei como é que eles confundiram com Merlot, porque, Merlot eu gosto bastante, é uma variedade normalmente mais aveludada, mais fruta, com menos especiarias, menos herbáceo, mas quando você prova o Merlot chileno, você entende o porquê, né? Porque o Merlot chileno, o clima chileno é um pouco extremo para o Merlot, e o Merlot de lá, seguidamente, é um pouco herbáceo, acabando por se assemelhar com o Carmener. Claro que isso é uma suposição minha de um dos porquês que eles teriam confundido uma com a outra, né? A época de colheita parecida, o vinho que eles julgaram parecido. Uva País, que é uma uva, um país ou Mission, chamava Mission porque foi a uva que os missionários, é isso? Levaram para quando vieram da Espanha. E é uma uva que tem gene de uva americana, produz bastante, produz vinhos fáceis para consumo corrente, e essa uva aparece bastante nesses vinhos aí sem variedade declarada, sobretudo argentinos, tá? Que é uma uva tinta. E tem sido bem usada para vinhos naturais mesmo, Paula, mas eu, como não sou nem muito fã nem de naturais, nem de uva país, eu não ligo muito para eles.
O William tinha perguntado da atividade, eu comentei que a gente falou na aula passada, o loginho vai estar disponível, mas lá a gente comentou um pouquinho sobre isso. Luiz Gustavo tinha perguntado se tem colheita mecânica no Uruguai. Eu até já respondi, mas vale a pena retomar. Pode ter, mas não tem grandes empresas lá. E as grandes, inclusive, não são tão grandes. Então, não tem tanta frequência. Diferente, por exemplo, não é uma Almaden aqui no Livramento que tem uma área extensa. Mas sim é possível e sim tem. O Heitor tinha perguntado sobre se eu tenho ideia de quanto está custando para implantar um vinhedo. Não. Tem uns 10 anos que eu não mexo nisso. Meus valores que eu pensaria são defasados, eu realmente não. Mas normalmente a Emater tem alguns cálculos desses, tá? Aqui a empresa de assistência técnica do Rio Grande do Sul, exatamente pela questão de assistência e para saber quanto custa um vinhedo para uma família. Professor, Pode falar. estou aqui. Não sei se o senhor chegou a falar algum valor, mas Não cheguei a falar. dando uma travada. Não, eu disse que faz uns 10 anos que eu não mexo nisso e que eu não, se eu falasse algum valor eu erraria feio, mas que normalmente a Emater, que é a empresa de assistência técnica aqui no Rio Grande do Sul tem, em função até mesmo da agricultura familiar, de saber o custo que sai o vinhedo. Deixa eu anotar isso aí para procurar e eu consigo, provavelmente eles tenham isso atualizado, tá? Deixa eu dar um retorno para vocês dos livros, vocês tinham me perguntado, eu não tenho, tá? Eu fui procurar, não tem. Achei que tinha o Gosto do Vinho do Peinô, mas não tem em PDF. Agora o chat voltou inteiro, deixa eu catar aqui. A Verusca comentou que não encontra tanto vinho uruguaio. Eu acho uma pena. Aqui no Rio Grande do Sul a gente até encontra um pouco mais. Mas eu acho os vinhos uruguaios muito bons. Muito bons. E um pouco diferenciados do que são chilenos e argentinos. Tá no meio do caminho do brasileiro típico e chilenos e argentinos. Mais equilibrado. Uma acidez mais presente, não de mais nem de menos. Mas vinhos meio difíceis, tá? Sobretudo porque a base de vinho deles tinto é taná, e o taná é uma variedade pesada. Taná não tem muito aroma frutado, não tem muito aroma no geral, ela não tem herbáceo, mas ela não ela tem aroma de caça, de carne assada, de couro e tânica, extremamente, como o nome sugere, pesada. E aí é um vinho que vai muito bem em carvalho porque ajuda a domar esse peso dele de taninos e ajuda a dar aroma. É um vinho que eu gosto muito para um grande envelhecimento em carvalho e para um grande amadurecimento em carvalho é a palavra correta. E para anos de garrafa, é um vinho que quando novo chega a ser agressivo. Exatamente o que é isso. Luiz Gustavo perguntou se Vitis Labrusca é americana. Sim, mas não é a única. E foi isso que eu tinha escrito ali, Herbemonte, tá? Herbemonte, por exemplo, é uma variedade americana que é da espécie Vitis burkina. Uma das e a principal da espécie de variedade americana é a Vitis labrusca, mas ela não é a única. Às vezes o pessoal põe labrusca como sinônimo, como se fosse a única coisa que se produz de uva americana. Não é. Vitis rupestres, Vitis riparia, Vitis muscadinha. A muscadinha parece uma jabuticaba, ela tem a casca grossa e a colheita dela se dá baga por baga. Ela amadurece uma por vez
e se balança a planta e se recolhe numa esteira, porque o cacho inteiro não amadurece. Se tu arrancar o cacho inteiro, vai ter uva verde e uva boa. Para ver como a espécie pode fazer bastante diferença. Sim, Verusca, eu tinha comentado sobre Riesling. Riesling era até um tempo atrás o grande vinho fino do Brasil. Tu comentas que tu não encontra no mercado? Claro, porque ninguém mais quer tomar Riesling, todo mundo quer tomar Chardonnay ou Sauvignon Blanc. É uma pena que isso faça com que a diversidade de vinhos no Novo Mundo diminua. Tá? Mas efetivamente ainda tem muito Riesling, a Chandon usa Riesling, faz questão de usar Riesling espumante, faz questão de dizer isso. Porque é uma variedade que tem um diferencial, tem uma acidez interessante, mas infelizmente não se encontra tanto mais como um vinho varietal. O Heitor tinha perguntado como é que a gente faz a combinação de uva para fazer um blend. A gente vai falar disso quando a gente falar de enologia, mas de um modo rápido e assim, para ter uma ideia, não tem nenhuma forma. Basicamente é conhecer os vinhos, saber que tipo de vinho tu quer fazer ali, né? Qual é a mistura que tu quer fazer para determinar, para atingir um vinho de tal estilo e provar, tá? Basicamente é isso. O Júnior pergunta se os vinhos produzidos no Paralelo 30 influenciam na qualidade. São diferenciados, tá? Basicamente porque é um clima. Uma coisa que é verdade é que aquecimento global muda um pouquinho a nossa perspectiva, tá? Mas era uma faixa boa em que se tinha clima temperado e verões convenientes, uma maturação possível e boa, efetivamente. Mas era por isso, não é assim, ó, não basta dizer que está no paralelo 30. O paralelo 30 tem, não sei qual é a escala aí de terra que tem, de diferentes terroirs, mas era bom porque basicamente estava numa situação climática própria. Mas é importante, só para reforçar, o aquecimento global vai fazer essas coisas de mudarem um pouquinho, tá? Vai cada vez ir mais para os extremos, mais para o frio, né? No norte vai mais para o norte, no sul vai mais para o sul, porque tá ano a ano tem percebido aí temperaturas mais altas. E aí não tem muito o que fazer, né? Tem que ir deslocando a produção. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu tô aqui em Bagé, né? Bem na região. Vocês estão exatamente, não é? Muitos vinhos aqui da região. E assim, eu tava até conversando agora há pouco com uma colega, ela falou assim, aqui tá 31 graus. Eu falei, tá, aqui tá 8. Eu não sei quanto tá aqui, mas aqui tá pouquinho também. Aqui em Bagé, por sinal. Tá frio. Tá bem frio. E aí, realmente, muitos vinhos aqui da região. Eu tô com o casaco pesado. Algumas marcas, eles colocam aqui estamos no paralelo 30. O senhor tá onde, professor? Eu estou em Porto Alegre. Escutou? Não, deu pra ouvir. Tá, eu estou em Porto Alegre. Mas então, é exatamente isso, essa é a minha dúvida, porque a gente tá propagando em relação aos vinhos do paralelo 30, né? Então, assim, vou perguntar para tirar essa dúvida. Eu diria que todo mundo faz assim, né? Trabalha com as armas que tem, né? Pô, se você está no paralelo 30, que era aquele grande, né, intervalo ali bom, reconhecido internacionalmente, você vai usar essa arma. A Almaden usava isso assim como marketing deles. Eu teria que procurar, eu tenho alguma revista antiga aí com propaganda da Almaden, era interessantíssimo assim, né, que eles faziam, propaganda de 2 páginas lá, daí mostrando, o paralelo passava as 2 páginas inteiras, mas tem várias possibilidades dentro, né, do paralelo 30, que não sei quanta terra deve ter aí, né, se tu cruzar o mundo no paralelo 30, mas genericamente só dá para dizer, olha, é um clima bom para a videira. Pô, o resto, caso a caso, para você saber os diferenciais. Os vinhos da Chapada Diamantina tem muito Syrah, tá? Syrah é classicamente uma variedade, foi a Lindóia, é isto?
é muito Syrah. Syrah é uma variedade clássica de clima quente e que se dá muito bem lá. E depois tem aquelas coisas que todo mundo tem por questões comerciais. Todo mundo tem que ter Cabernet Sauvignon, Chardonnay. Desculpem que eu não tinha visto antes que o áudio estava desligado, tá? que algumas vezes eu não consigo enxergar a pergunta. Ah, sim. E eu tinha escrito aqui Burrisco, que foi o ampelógrafo que foi para em alguma visita no Chile, olhou para aquele Merlot que não era Merlot. Disse, será que vocês não têm Carmenère? E a partir dali se descobriu que era Carmenère. E aí virou essa loucura que é, né? Que hoje Carmenère é como se fosse uma grande variedade do Chile, como a gente estava discutindo antes. Mas antes era um Merlot diferenciado, basicamente isso. Beatriz tá por aí ainda? Tá, tô enxergando a tela aqui. Se a Barbera ou Riesling, eu não tenho essa resposta, para ser bem franco, né? Porque eu comentei ali, a questão era... Teve sucessivas variedades que tiveram importância para o Brasil, né? A primeira vinífera que efetivamente se conseguiu cultivar em larga escala no Brasil foi a Barbera. Mas não era uma uva que se falava dela, né? Deixava quietinho, se fazia o vinho e pronto. A gente teve Cabernet Franc ali como talvez a nossa grande uva estandarte e Riesling como branca, mas não tem se encontrado Riesling por motivos comerciais, tá? Ninguém compra Riesling. Eu compro, mas eu não significo nada, apesar de que eu bebo bastante, não significo nada para fazer demanda de Riesling. Às vezes a gente vê as pessoas meio indignadas, assim, mas eu tomo, tá? Mas você é tá? Não resolve. Pronto, cheguei no ponto que eu parei. Do Carmenère ser a emblemática, a gente já comentou, né, Verusca, por causa dessa fator quase que raridade, afinal de contas, quase que só eles tinham lá Carmenère e ainda faziam marketing que era em pé franco e pré-filoxérico, mas era isso. Por que que Pinot tem alto custo? Porque o Pinot é chata. É o Júnior de novo. Tá por aí ainda, Júnior? Mas Pinot Noir é uma variedade difícil de produzir, tá? Principalmente para vinho, para espumante é um pouco mais fácil. Para vinho, ela apodrece fácil, ela precisa de um clima que não seja tão úmido e ela não se dá muito bem com clima muito quente. Ela produz muito descaracterístico em clima quente. Então, produzir Pinot assim tem que ter paciência e um bom clima bem específico, tá? Seco e fresco, basicamente isso. De nada, desculpe pelos intempéries da internet, porque né, um dia eu vou melhorar na internet do Brasil. E outra coisa que é verdade também, Pinot tem uma procura grande, assim como um vinho diferenciado, como um vinho especial. Então isso também ajuda, né? Algumas vezes a questão de custo está bem atrelada a quanto que se espera do vinho. Sobre o varietal em vinhos, Luiz Gustavo, mais ou menos. É um pouco. Até tem há bastante tempo, mas é basicamente o modo americano de fazer vinho, né? O modo do novo mundo e, sobretudo, americano que ditou regra para o mundo. E se é uma estratégia comercial, de alguma forma é. Quem não tem denominação de 300 anos tem Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay. De alguma forma é isso.
Sim, Mariane, devo gravar hoje, devo renderizar ela hoje de noite, a aula de ontem, e consigo enviar amanhã. Deixa eu ver se ela está por aí. Eu acho que ela prefere ser chamada de Eli, é isso? Estou certo? Terroir, sem dúvidas. O fato de estar num paralelo, ou de estar no Vale de São Francisco, de estar onde for, não define tudo, porque vai mudando conforme. Tem lugares que tem mais microclimas, outros menos, sobretudo porque o relevo varia mais, porque tem algumas condições climáticas específicas, mas a própria mão humana também faz muita diferença. Isso faz toda a diferença, ao invés de você dizer, simplesmente dizer, está em tal região. Onde pode assistir a aula novamente, se tudo der certo, amanhã vai ser um dia que vai ser bom, não vai faltar luz, não vai ter ciclone, não vai derrubar a vinícola. Eu acho que vocês não escutaram falar isso, né? Teve uma vinícola aqui que caiu a estrutura de turismo deles. E era um casarão fino, rico, caro e sólido. E ontem foi uma loucura. Hoje ventou o dia inteiro também. A internet falhou ontem, deve estar falhando hoje por isso também. E ventou o dia inteiro e por aí vai. Tá meio complicado o tempo aqui. Não sei como é que tá na campanha, Júnior. Suponho que esteja brabo também, porque no oeste de Santa Catarina foi uma loucura. Desculpa, qual que era a tua pergunta? Eu comentei alguma coisa, não sei se tu escutou, mas se puder, deixa eu retomar aqui. Sim, eu acho que tu tá escutando agora? Tá, perfeito. Eu cheguei a responder, mas eu acho que tu não escutou, não tem problema, né? A internet está aí para nos atrapalhar e não para nos ajudar. Tá ficando gravada, tá, gente? Eu travou de novo, vamos lá. Agora escuta? Não, acho que travou mesmo. Que estranho. Acho que agora voltou. Tu tá escutando? Tá, perfeito. Eu te respondi, mas aconteceu uma dessas coisas, né, que a gente fala e não é escutado em função da internet. A internet está aí para nos atrapalhar. Não bastasse a pandemia, os gafanhotos, o ciclone, a internet também quer nos derrubar. Mas o que eu tinha dito é que na Chapada eles plantam bastante cirrá, sobretudo. A variedade que se dá super bem em clima quente. Como aí no Vale de São Francisco também, é bem uma variedade que tem uma boa expressão aí. E que vem do sul da França, que é um lugar quente, que dá bastante bem em clima quente, tá? Basicamente é isso que eles têm lá. Depois tem as castas internacionais, né? Cabernet Sauvignon, Merlot e esse tipo de coisa. Mas Syrah é um grande destaque deles. O Luiz Gustavo ou Gutenberg, já não me recordo, comentou, travou de novo, né? Eu acho que travou de novo, né, gente? Sim, sim, ajudam muito. Ajuda muito. Esse clima quente é um clima bem típico do clima de origem da Taná, tá? Sul da França. Bem típico mesmo. Árido, seco e quente, sobretudo. Aliás, o grande barato do Cerrado é essa secura toda, né? Isso lá é extremamente interessante. Eu já tomei vinho de Goiás, mas não gostei por questões do produtor lá, que eu acho que era vinho com madeira demais, coisa e tal, mas caros inclusive. Sim, tem um clima bom. Cerrado tem um clima bem interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Querem fazer mais alguma pergunta, gente? Sim, tem. Tem todo tipo de coisa, né? Tem talvez coisas não tão boas, mas tem coisas bem interessantes. Eu, particularmente, não gosto, por exemplo, já que a gente está falando desse tipo de vinho, né? Desse tipo de viticultura, eu nunca tomei nada da Casa Geral do que me chamou a atenção.
mas já tomei coisas muito boas num clima relativamente parecido, não é exatamente Cerrado, mas que tem um clima semelhante. Guaspari, no interior de São Paulo, faz um espetacular vinho, e caro, e caro. Tem, tem, tem. Uh, a gente comentou alguma coisa, quando tu conseguires dar uma olhadinha, a gente falou sobre isso na aula de ontem, sobretudo, mas não tem problema. A gente. Por que principalmente uva de mesa? Porque é o que dá dinheiro, basicamente, né? Tem saída garantida, consegue produzir em épocas convenientes para que tenha, né, consumidor que pague convenientemente. Então, basicamente por isso. E se tu acha que tem grande saída dos vinhos lá de Cerrado e Poda de Inverno? Tem. Hoje em dia, se tu tiver uma boa... Eu não sei, professor. Oi? Desculpa, não Mas escutei. em Juazeiro, eu não sei em Porto Alegre, mas dá tanto dinheiro que em Juazeiro o que tem de carro da uva é um bocado. Né? É dinheiro garantido. Eu vou dizer assim, com alguma tranquilidade. Se eu tivesse alguma terra em Petrolina, eu não ia preocupar. Eu ia preocupar em fazer vinho para brincar. E aí, se eu quisesse que custasse 500, quer pagar, paga. Se não quiser, eu tomo eu. Mas o retorno garantido, certo, e que não precisa correr atrás de mercado é uva. Sempre tem um inglês querendo comprar uva do Brasil. Nas épocas que a gente tem aí, que é todo ano, no caso daí do Vale de São Francisco. Mas, Lindóia, te respondendo, esses vinhos têm tido grande saída porque eles são bem aliados e as pessoas têm que usar suas armas, né? Eles estão bem aliados com o marketing aí, de entregar eles em nichos específicos e de mostrar diferenciais e efetivamente ter vinhos de qualidade, tá? Eu vou pôr o nome aqui para vocês, já devem ter ouvido falar, inclusive. Por que não saiu aqui? Não sei. Os vinhos da Guaspari aí do interior de São Paulo, não lembro do município que é, são excepcionais. Excepcionais. Inclusive no preço. O preço deles provavelmente começa em R$90, eu não tenho visto, mas são caros, sim. Mas o vinho é muito bom, tá? Eles têm um Syrah deles aí que já teve alguns reconhecimentos em tinto. Eles têm tinto e branco, tá? Eu provei um Sauvignon Blanc que eu gostei, mas achei, né, pro preço e para não ter tanto diferencial, não me interessou. Mas o Syrah deles, eu tomei, que é uma referência excelente, assim, excelente. E um vinho para anos, um vinho para envelhecer mesmo. Eu gostei bastante. Eu acho que vai sair muita coisa boa do Sudeste. E, aliás, assim que a gente encerrar aqui, eu deixei um convite para vocês para assistir aquela live que é lá do William, que é professor do Instituto Federal de São Paulo, que inclusive terminou, foi meu colega, mas terminou o curso superior aí em Petrolina, uma época que tinha ido morar aí. E já mando de novo, já faço isso aí. Que vai falar sobre sobre essa poda de inverno. Tô desde ontem falando poda de inverno, colheita de inverno, tá? Que eu acho bem interessante de vocês darem uma olhada. Deixa eu só pegando o link aqui. Enquanto isso, podem fazendo perguntas, tanto faça o microfone, tanto faça pelo chat. Ou vocês já querem ir para a hora do vinho? Tá nesse Instagram. Querem fazer mais uma pergunta, gente? De nada. Peço desculpas, eu não estou encerrando, eu vou falar isso porque realmente peço desculpas mais uma vez pelos problemas tecnológicos, mas né, eles estão alheios e acima de mim.
próximas 2 aulas a gente tem, primeiro espero que esteja melhor a conexão, mas a gente vai fazer nesse esquema que dá certo, né? Porque daí a gente faz a apresentação de um modo mais rápido, tem uma gravação consolidada e boa, e depois consegue responder as perguntas, consegue parar para fazer isso, consegue fazer um vídeo separado com as perguntas, de um modo mais, inclusive em modo privado, e tem melhorado de aula a aula, né? A primeira a gente teve problema com acesso, não sei porquê, eu estava com a internet ruim. A segunda, eu espero que sim, eu não sei porque não sou eu que pago, eu tô na casa da minha mãe, não sou eu que pago a internet. A segunda foi melhor, deu mais certo algumas coisas, e hoje era para ter dado. Hoje as coisas deram mais certo, tirando a conexão, tá? E eu acho, e eu quero rezar que isso seja por causa desse tempo estranho que tá aqui, tá? Tá desde ontem, assim, ó, chovendo, ventando, ciclone, porque era para estar tudo resolvido. Aumentou o número de pontos aqui em casa, é um sítio, um lugar meio grande, mas tem uma conexão boa, tem vários pontos e não sei, o meu computador foi arrumado, estava conflitando, ficava se desconectando, mas não tivemos sorte ainda. Ai, um iniciante na arte do vinho, vamos lá. Iniciante. Imagina, deixa eu aproveitar para te responder. Tu já vai sair, Eli? Antes, o que eu fiz aqui? Antes me responde se eu te chamo do nome da forma certa, tá? Eu não gosto de chamar as pessoas de um jeito errado. Tá, eu vou até encurtar pra gente ver. Pronto, perfeito. Eu tô te chamando do jeito certo? Ah, tá aqui. Esse chat agora não tá rolando e esse tava rolando, desculpa. Bom, ele, só te respondendo, até ia responder, mas não deu tempo de eu fazer isso porque tava na hora de a gente entrar aqui. Tu até amortiza o preço, mas quando tu tem um vinhedo mais perene, tu consegue fazer com que ele produza assim, ó, esses dados assim, eles na verdade teriam que ser assim bem pensados, caso a caso. Por exemplo, se a tua intenção é fazer um vinho, ter potencial de ter um vinho, uma vinha que envelheça e produza bem, tu não vai querer acabar com ela precocemente, tá? Se tu não tem uma vinha que tenha uma ideia e um potencial de ir muito longe, quanto mais tempo ela durar, mais tu vai amortizando de todo modo, tá? Mas efetivamente assim é algo que teria que ver assim caso a caso. Mas eles evitam falando de 2011, mas era uma informação relativamente nova, e assim tem sido, tem saído mais barato não sacrificar as videiras, produzir, e outra, tua produtividade vai caindo, e vai caindo a qualidade também, então vale a pena tu não matar as videiras ali de cansaço, efetivamente, produzir menos e durar mais tempo, tá? Até vou dar uma perguntadinha pro William como é que eles têm visto isso aí. Mas é mais ou menos isso. Mas de fato, assim, ó, talvez esse é o tipo de coisa que talvez, caso a caso, tu teria que fazer ali, botar na ponta do lápis e ver o que era mais conveniente. Mais alguma pergunta, gente? Ok, você produziu tanto. Depende porque assim, ela produz tanto, ela não produz tão bem. Ela começa a não fazer, nada mais do que um vinho para consumo corrente. Essa é a questão. Sim, basta marcar como feito, tá? Eu não vi a pergunta da Fátima Rejane. Onde está? Ah, é aqui. Verdade, eu comecei e acabei esquecendo. Obrigado pela lembrança. Que vinho eu recomendaria? Iniciante, olha, eu vou te dizer que aquela dica do Almaden para mim funciona bem, mas eu acho que ela é que não gosta de Almaden. Se ainda existe aí como é que era o vinho da Rio Sol? Esqueci do nome.
Putz, já tinha um vinho da Rio Sol que era facinho de... Adega do Vale, era facinho de tomar e era barato. Eu sei que hoje tem um suave deles, eu nunca tomei. Periga ser bom, né? Mas tem que gostar de açúcar. Se for iniciante, eu sempre indicaria talvez um vinho com uma tendência mais doce. As pessoas tendem a preferir coisas doces. Isso, pergunta o agrônomo lá, o Flávio ainda, né? O Flávio que inclusive me disse isso. Não vale a pena sacrificar o vinhedo porque a tua produtividade vai lá embaixo e tu começa a não ser rentável. Não faz tempo que eu não tomo a Adega do Vale, não sei se me dá dor de... A internet tem me dado mais dor de cabeça que o vinho. Mas efetivamente foi o Flávio na Miolo que comentou isso aí. Que eles estavam evitando, foi no simpósio de vinhos tropicais de 2011, que o lance agora era produzir, escalonar o vinhedo e não ficar repetindo produção. Isso acabava trazendo vinhos melhores, a planta produzindo mais satisfatoriamente, durando mais e custando melhor de preço. É isso, gente. Um vinho uruguaio, eu não sei se tem aí, tá? Eu gostava muito do Traversa, porque eu acho barato, bom e significativo de lá. Traversa. Sim, mas algumas coisas elas não mudam tanto assim. Tem tendências que é mais fácil, você descobre a tendência e vai aprimorando. O vinho branco mais leve para iniciante, Torrontés. Torrontés é legal, as pessoas provavelmente vão gostar, tem bastante frutado, refrescante, eu acho que o Torrontés é uma boa. Um chileno, deixa eu pensar alguma coisa que eu gosto do Chile. Tem um vinho que é um espetáculo. Villar, o Villar Merlot. Acho muito bom, eu acho francesa, assim, sinceramente, acho um espetáculo. Particularmente gosto. O Traversa conhece? Legal. Eu particularmente gosto e acho ele bem significativo e com preço bom. Mas o Villar, para mim, é um vinho que eu acho excepcional. E eles têm um Pinot Noir, que é do Casablanca ali, que é um vale mais frio, que é muito bom. E que mais que eu vou... E argentino, pode ser... Se for branco, volto pro Torrontés. Eu acho o Torrontés muito bom. Se não for, eu acho uma coisa que eu acho boa, Colomé Malbec. E é o meu vinho preferido, o meu produtor preferido da Argentina tem sido Vinha Cobos. Vinha Cobos tem produzido vinhos assim de eu tomar e ficar olhando para a garrafa vazia, muito triste. Gosto bastante. Alguma opção? Respondendo, claro, caro depende do bolso, né? Depende do referencial. 80 para cima, mais ou menos isso. Agora, uma dica de vinho bom e barato. Etiar privado torrontés não tem erro. Suzana Balbo, gosto. Já tomei, acho muito bom. Mas Suzana Balbo também tá nessa casa, né? A gente tá começando ali 60, 70, 80. Muito bons vinhos. E ela é bastante reconhecida, profissional que eu gosto bastante.
Ah, quantas vinificações o enólogo poderia dizer que participou, Wesley? Eu acho que é o número que ele participou mesmo, porque cada safra é uma safra, cada época é uma época, cada vez é uma vez. Por mais que seja um lugar mais perene, mais parelho, eu diria assim, com orgulho, inclusive, né? Fiz mais uma safra. Cada safra é um caderninho novo de histórias. Eu imaginaria assim, tá? Aliás, o engraçado daí é dizer qual é a safra, né? Tu pode produzir 2 vezes no ano, tá? Mas, mas quantas vezes fez safra? Quantas vezes? Beleza. Eu também daqui a pouquinho vou para lá. Mais alguma coisa, gente? Podemos fechar? Deu 2 horas exatinho, que bom. Temos aproveitado bem o tempo. Então tá, gente, boa noite, obrigado. Vou torcer, rezar e fazer o possível para que tudo esteja melhor amanhã e a conexão funcione melhor e que eu consiga mandar esses vídeos rápidos, tá? O de ontem me pegou bastante ali porque eu tive que parar, corta isso, corta aquilo, faltou luz, por isso que da forma como tá agora tende a ir melhor, tá? É só cortar e renderizar e pronto, tá? Obrigado, gente, boa noite, fiquem bem.